Muito bom. Acho que tá bom, né? Acho que tá. Bom. Muito boa noite. Estamos de volta. Liberdade. Todo mundo já ouviu falar? Já adora a liberdade que nós temos, né? Todos nós primamos pela nossa liberdade. Vamos falar liberdade em Jesus, é o tema da nossa palestra hoje. Está registrado lá no livro de Emmanuel e Palavras de Vida Eterna. E aí a gente vai observar alguns parâmetros de liberdade que Jesus nos deu, porque nós temos uma ideia um tanto quanto inversiva sobre liberdade, porque liberdade para nós é fazer o que quiser, e liberdade para o Cristo é outra coisa, né? É sermos resignados, obedientes. Já pensaram? Termos liberdade com obediência? Mas vamos dividir a nossa conversa em duas partes. Vamos dividir em duas partes para ver se a gente consegue alcançar profundamente aquilo que nós estamos aqui dispostos a falar. Bom, a gente percebe que o termo liberdade é uma coisa que todos nós procuramos profundamente. Desde a nossa juventude, a gente sempre quis ficar mais à vontade, ter mais possibilidades de se locomover, de ir para um lado para o outro. Hoje aqui na Terra, ou no nosso Brasil, nós estamos ouvindo muito esse discurso de liberdade, muitas pessoas estão falando sobre isso. A gente vê em muitos países a restrição de liberdades, onde as pessoas não podem se expressar, as pessoas não podem manifestar-se de acordo com as suas vontades. A gente vê ainda em discussão no nosso país pessoas tentando fechar, não é, cercos, diminuir a liberdade das pessoas. A gente vê de uma forma característica no mundo também o processo da dificuldade que nós temos de entender profundamente a ideia da liberdade. Bom, eu tenho a sensação, eu acho que vocês também têm isso, que nós nunca vamos ter a liberdade plena e total. Sempre a gente vai ter alguma restrição. Para a gente ter total liberdade, talvez a gente precisasse morar ou viver num lugar sozinho, num planeta sozinho, num país sozinho, numa região sozinhos. E isso, obviamente, é quase impossível de acontecer, porque a nossa liberdade ela tem um limite. Não é? Desde que ela não ofenda a liberdade do outro. Então nós não podemos ir atentar contra a liberdade do outro. E aí que está a grande dificuldade, porque na maioria das vezes a gente não tem noção de que o que nós estamos fazendo está atentando com a liberdade do outro. Nós muitas vezes não sabemos. Vejam essas pessoas que gostam de manipular, que gostam de subjugar, que gostam de como é que eu posso... As palavras fogem um pouco, mas que gostam de criar aquelas dificuldades para familiares, para pessoas ligadas a ela. Você vê isso no trabalho, em famílias, em diversos outros lugares. E aí nós vamos daqui a pouquinho falar sobre a liberdade em Cristo, que é um pouquinho diferente dessa que nós estamos falando agora. Então, para concluirmos esse assunto, precisamos entender de que aqui na Terra é impossível ter total liberdade. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. A segunda coisa que nós precisamos entender é o seguinte, que a nossa liberdade, ela tem um limite, que nós vamos até um determinado limite. A partir de então, nós não podemos ir adiante. Então, quando conseguimos entender isso, nós começamos a conviver um pouquinho melhor conosco mesmo, porque a gente faz força para não invadir os direitos e a liberdade do nosso semelhante, e nós agimos dentro de um campo de atuação. Com base nisso, nós vamos então para a liberdade com o Cristo. Bom, a liberdade com o Cristo é bem diferente. Me lembrei de um fato aqui interessante. A gente trabalha numa comunidade lá em Carapicuíba chamada Porto de Areia, e já há uns 10 anos, mais ou menos 15 anos, e lá tem uma coisa curiosa, tem um cachorrinho pequenininho, porque vocês sabem que cachorro de comunidade, eles ficam soltos, grande, pequeno, convivem todo mundo junto lá, né? Quem pode mais chora menos, é assim, né? Com os animais nas comunidades é mais ou menos assim. Então tem um cachorrinho bem pequenininho, o apelido dele é Pitoco, e ele é pequenininho, mas é aqueles cachorrinhos pequenininhos que ele é bravinho, ele acha que ele é igual aos outros grandes. Ele acha que ele pode fazer as coisas que os outros grandes podem fazer, e ele age dentro desse campo de ação, nesse pensamento dele, que eu tenho a sensação que é um pensamento nosso também, que de vez em quando a gente tem uma ideia de que a gente pode fazer algumas coisas, mas a gente não pode, a gente não tem capacidade, a gente não tem condição, né? E esse cachorrinho tem uma liberdade muito grande, porque ele não fica dentro da casa de ninguém, ele tem um dono lá, uma dona, mas ele passeia para tudo quanto é lado, entra em tudo quanto é lugar, mexe em tudo quanto é coisa, faz um monte de coisa,
dentro da comunidade. Ele já tem lá alguns amigos maiores do que ele e tal, de vez em quando tem lá uma confusão, ele chama os amigos, aí os amigos vêm, fica aquela turma do deixa disso, então ele quase não se envolve em problemas assim mais graves e tal. Uma outra discussãozinha que ele tem lá, né, com um parente seu, com alguma coisa sua, mas não chega assim às vias de fato, ele consegue conviver muito bem e consegue conviver com liberdade dentro da comunidade. O que é uma grande coisa, porque, por exemplo, os nossos animaizinhos domésticos não têm a liberdade que ele tem lá na comunidade. Olha só que interessante, não é? Os nossos comem nas melhores rações, dormem nos melhores sofás, nas melhores camas, têm as melhores cobertas, as melhores roupas, mas falta-lhes alguma coisa, não é? E ele lá na comunidade, ele revira tudo, ele mexe em tudo, ele anda com tudo, ele faz tudo o que ele quer, que ele tem vontade. Então, ele tem uma liberdade muito grande. Veja como que é interessante, não é? Às vezes, a gente pensa que vai ter liberdade quando tiver dinheiro, por exemplo. Quando tiver uma casa, quando tiver um carro, um sítio, uma casa na praia, alguma outra coisa assim. Mas às vezes a gente se esquece que a liberdade pode ser uma coisa tão simples, né? Vamos trazer esse parâmetro aqui para nós. Aí você pega um irmão nosso em situação de rua. E aí você fala, ele pega a carroça dele, vai para tudo quanto é lá, dorme a hora que ele quer, acorda a hora que ele quer, come a hora que ele quer, faz o que ele quer, o tempo inteiro, a hora que ele quiser, tá tudo certo, né? Na cabeça dele tá assim. Então, em tese, ele tem liberdade, né? Em tese. Mas aí ele tem uma prisão. Qual que é a prisão que ele tem? Ele tem a prisão dos vícios, muitas vezes, das químicas, muitas vezes. Vejam como que funcionam as coisas, não é? Então, às vezes, a gente confunde um pouquinho o teor da nossa liberdade ou a ideia de liberdade, porque muitas vezes a gente observa uma pessoa tendo total liberdade, mas não consegue enxergar que ela também tem prisões, que ela também é aprisionada, que ela também é escravizada. E aí também funciona com a gente. Então, nós muitas vezes acreditamos ter plena liberdade, por exemplo, ou emitir a nossa opinião do jeito que a gente quer. E aí a gente até pode fazer isso, né? Tem muita gente que exerce essa possibilidade, essa liberdade, fazem isso, mas tem os seus limites. Então a gente não pode fazer exatamente isso que nós estamos querendo fazer, tem os seus limites. Esse parênteses foi justamente para dizer que nós precisamos ampliar o nosso conceito de liberdade, porque muitas vezes as pessoas imaginam que nós temos liberdade, mas no fundo nós estamos escravizados ou estamos presos a determinadas convenções ou a determinadas coisas aqui na Terra. Então, a gente às vezes gosta de se sentir mais à vontade, algumas pessoas às vezes saem sozinhas, passeiam sozinhas ou com alguém, com vontade, com gosto. Outras pessoas procuram a liberdade nos copinhos, outras pessoas procuram nas garrafas, outras pessoas procuram nos papeizinhos enroladinhos, outras pessoas procuram outros tipos de liberdade, que no fundo não é liberdade nenhuma, na verdade é uma prisão, não é? E aí vem o Cristo e fala pra gente como que é essa liberdade. Bom, agora nós vamos para a parte 2 da nossa liberdade. Eu estou fazendo um experimento aqui com vocês.